E esse trâmite começa a acontecer a partir de 1946, e aí depois com a assinatura da Declaração dos Direitos Humanos em 1948, o crime de genocídio, de fato, é tipificado e codificado como um crime independente. Por isso que eu estava falando que dentro do conjunto de crimes contra a humanidade nós temos o crime de genocídio. Porque ao lado desse tipo de crime, nós temos também os crimes de guerra. E aí a gente tem uma série de documentos que a gente conhece como a Convenção de Genebra, não é só um documento, é uma série, que prega, né, que determina que em situações de guerra, os prisioneiros de guerra, civis, tenham dignidade respeitada, que é uma das coisas que é mais criticada da atuação dos Estados Unidos no Iraque, recentemente, com a invasão do Iraque a partir de 2003. Que eles desrespeitaram vários termos da Convenção de Genebra, violaram vários documentos da Convenção de Genebra. O fato é que, se a gente pensar no conceito de genocídio, a gente não precisa só começar a julgar os crimes e tudo mais, ou analisar esses crimes a partir de 1944, como se nunca tivesse havido no mundo situações de genocídio. Até porque a motivação para isso já está expressa aí no nosso repertório, com o genocídio armênio e a situação do massacre, o extermínio é conhecido como genocídio armênio, e não é à toa. A situação dos negros no Congo, lá pelo Leopoldo II, a situação dos indígenas, que começa a ser vista como genocídio. E por que isso não é anacronismo? Porque, infelizmente, é uma coisa recorrente que finalmente tem um reconhecimento como crime tipificado, ou seja, específico, recentemente. Mas não é uma prática recente. Não. Só que não é assim, não é anacrônico falar. Anacrônico é a gente tentar pegar as atrocidades da escravidão negra com a situação da escravidão ateniense, por exemplo, etc, coisa e tal. Aí a gente está tendo. Fala assim, nossa, que escravidão é uma coisa boa e tudo mais. Isso é anacronismo. Mas pensar no genocídio como anacronismo, não. Isso não tem como, porque é uma coisa que está acontecendo e nós temos leis vigentes. E além dessa situação legal que dá essa justificativa para a gente, é uma prática assustadora. Se a gente for falar, né, dos números todos, que são incalculáveis, que é uma situação delicada e triste também, porque a gente não tem controle, não há como a gente fazer uma contagem específica, a gente tem estimativas que geralmente são próximas realmente da situação. Por quê? Existem situações políticas nas relações entre países e nas relações internas em que, quando você tem diversidade e diferenças culturais, isso gera um belo de um problema. Isso acaba fazendo com que governos e qualquer sistema administrativo tenha grandes dificuldades e lide com problemas devido à diversidade de interesses. Quando falou aí da União Soviética e tudo mais, isso não acabou nos herdeiros da União Soviética. Quando a gente fala agora, recentemente, né, da anexação da Crimeia pela Rússia, que é um dos motivos que levou, por exemplo, à saída da Ucrânia da CEI, porque a Crimeia estava no território ucraniano. E a Ucrânia, como a gente conhece, como Estado Nacional e tudo mais, é muito recente. Os ucranianos sempre foram, assim, ao longo do tempo, na maior parte, assim, esmagadora do tempo, muito subjugados pelas lideranças russas, né? E o caso do Holodomor é uma chaga, né? É um espinho para a Rússia e para a Ucrânia, que quando a Crimeia é invadida e anexada pela Rússia, os ucranianos vão ficar realmente apavorados, porque eles trazem, né, no histórico deles, essa marca disso. E não foi o único. E para ser genocídio, você não precisa simplesmente executar uma ação de fuzilamento ou envenenamento, né? Você pode botar o pessoal para morrer de fome. E nisso Stalin era, o Stalin era campeão. fantástico. Campeão.
se o pessoal voltar naquela live em que a gente falou de ciência, né, eu fui dando alguns exemplos na agronomia, né, no tipo de produção agrícola que o Stalin utilizou disso para poder fazer uma propaganda e tudo mais, e condenou uma boa parte da população da União Soviética à morte por meio da fome, impedindo Uhum. ali a produção de alimentos. Está dentro disso. Você não precisa fazer fuzilamento.